O Flamengo monitora mais reforços visando o Super Mundial de Clubes da FIFA. E também monitora o Corinthians. Por que o Corinthians? Porque o Flamengo tá de olho no Rodrigo Garro e o Garro tá de olho no Flamengo. Garro é um meia argentino, camisa 10 clássico, que o Flamengo monitora pelo seguinte, galera. O jogador tem litígio com o Corinthians por questão de vencimentos e questão contratual. O jogador manifestou o interesse de sair do Alvinegro do Parque São Jorge para defender outra camisa. E a do Flamengo aparece como topo das prioridades do jogador que quer permanecer por conta dos ganhos financeiros e desportivos no futebol brasileiro. E o Garro enxerga no Flamengo a possibilidade de continuar jogando em alto nível e ganhando bem. O Flamengo é um clube que possibilita unir as duas coisas e também estrutura de ponta para desempenho de um bom futebol, né, galera? Então, o Garro quer o Flamengo nesse atual momento. E o Flamengo tem interesse no Garro, não é de hoje. Quando o Garro sai do futebol argentino para o Corinthians, o Flamengo havia despontado como um dos interessados no jogador, mas por conta da morosidade da diretoria antiga e do antigo departamento de futebol, capitaneado por vocês sabem quem, o ex-vereador, isso daí não foi para frente. Mas faz parte das negociações do futebol e problema zero. Ele tocou a carreira, o Flamengo seguiu a vida e as coisas tiveram seguimento. Agora, o Garro chegaria para o Flamengo, caso a negociação tiver avanço, numa condição mais estabelecida e com um salário mais alto, né? Visto que já não é um jogador vindo da Argentina, é um jogador experimentado e aprovado no futebol brasileiro. Vocês gostariam de ver o Rodrigo Garro nesse meio campo do Flamengo como talvez um reserva tão sonhado do Arrascaeta, que não tem desde 2019? Ou ele chegaria para ser titular, já que o Arrascaeta atua de segundo atacante, como eu falei no tópico anterior? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Pai, sinceramente, sim ou não, Rodrigo Garro é uma boa para o Flamengo? Ótima. Ótima. Chegaria para ser titular ou disputando posição? Aí vai depender do técnico. Vai depender do Felipe Luiz, né? Ele é meio complicado. Mas é uma complicação boa porque, nesse caso, o Flamengo tem uma gama de jogadores importantes, né? E com condição de montar bons times. Ele acaba se perdendo um pouco nisso, nas teimosias dele, com convicções que às vezes não se provam tão boas, né? Mas seria para poupar certos jogadores? Para rodar mais o elenco, né? Também. Rodar o elenco mais com a quantidade alta de jogos, né? Então vamos ver o que vai acontecer e vamos aguardar os próximos dias. Até porque a janela para registro e contratação de novos jogadores visando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o restante da temporada já está aberta até o dia 10 de junho, ou seja, até semana que vem, galera. Agora, dando seguimento aqui às pautas do dia que eu quero trazer para vocês, um jogo do Flamengo é o mais procurado por torcedores na Copa do Mundo de Clubes da FIFA desse ano, a primeira edição do torneio. Esse jogo é o do Flamengo com o Chelsea. Flamengo, potência mundial de torcida, de arrecadação e de grandeza histórica, fazendo frente a ser um clube europeu fora do velho continente, e o Chelsea campeão da Conference League na atual temporada, quando venceu o Real Betis da Espanha na final, e multicampeão nos últimos anos, campeão mundial, campeão da UEFA Europa League, campeão inglês, campeão da Liga dos Campeões da Europa, por 2 vezes nos últimos 15 anos aí. Então, esse jogo é o mais procurado, tem a quantidade de ingressos procurados mais alta em relação a toda a competição, galera. Então, parabéns à nação rubro-negra que majoritariamente procura esse jogo. Então, a gente precisa ficar de olho, porque não é só Flamengo e Chelsea. A gente estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA no dia 16 contra o Esperance de Tunis, da Tunísia, e tem o Los Angeles FC dos Estados Unidos na terceira rodada. Então, a gente tem esses 3 jogos aí para confirmar a nossa boa fase e se classificar bem no Mundial. Acredito que o Flamengo consegue 2 vitórias e vai disputar com o Chelsea a primeira posição do grupo no saldo de gols. Pelo menos o empate eu acredito que a gente consiga
nessa partida, tá certo, galera? Então vamos ficar de olho nessa questão aí. Agora, tem jogador querendo sair do Flamengo? Que história é essa? Tava sabendo, pai? Não. Eu vou explicar agora pra você e pra todo mundo que tá assistindo. Ontem, no vídeo das 18 horas, no canal Resenha Rubro-Negra, com exclusividade, o Fabrício Lopes, a quem eu mando um abraço. Fabricião, beijo no teu coração, irmão. Tamo junto. Pra você e pra toda a sua família. Miriane, Nicole, Júlia, Matheus aí, teus filhos. E você que é inscrito no canal do Fabrício, deixa aí nos comentários se você vê através do canal dele, que o Fabrício é um parceiro nosso aqui. E uma pessoa porque eu tenho um profundo carinho, admiração, respeito e inspiração também para fazer o nosso trabalho. Então, galera, a parada é a seguinte. O Bruno Henrique manifestou o interesse em sair do Clube de Regatas do Flamengo. Isso porque ele está passando por essas questões judiciais aqui, que vocês já sabem e não convém amplamente a gente divulgar essa situação, que vocês já sabem, né? Então, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. E o Bruno Henrique começa a sofrer pressão da nação rubro-negra, no sentido de pessoas questionando a idoneidade dele, o rito processual que se segue também do Bruno Henrique, a defesa do Bruno Henrique ter solicitado a retirada da investigação e do processo para a Justiça Federal, e isso foi prontamente rechaçado. Então, como a situação está prestes a pipocar algo ruim pro lado dele e da família do jogador, ele estuda com bons olhos a possibilidade de deixar o Flamengo. Um clube do futebol do Catar surge como interessado pelo jogador. E esse clube não foi divulgado, mas o Bruno Henrique, sabendo que é um futebol tranquilo, que paga bem e que tem interesse em contar com os seus serviços, vê com bons olhos uma transferência estratégica para sair do centro da confusão, dos holofotes, e também fechar o último grande contrato da carreira. Bruno Henrique atualmente um dos jogadores, se não o mais bem pago do elenco rubro-negro, e seria bom para o Bruno Henrique essa saída no sentido de aliviar a folha salarial do Flamengo, seria bom para o Flamengo, e seria bom para o jogador do ponto de vista financeiro, de fazer um contrato de 2, 3 anos lá, ganhando bem, e manter um padrão de vida bem alto, saindo do foco da crise na qual a família imediata o colocou, até que o processo legal siga seu curso e o jogador seja inocentado ou condenado, dependendo do que for feito no processo, né? Até que se prove o contrário, Bruno Henrique e todos os envolvidos nessa questão são inocentes. Então que se respeite o devido processo legal e que as provas coletadas legalmente, né, galera, que sejam provas legais, sirvam para dar o curso correto no processo com um julgamento limpo e justo a todos os envolvidos nessa questão. Vocês veem com bons olhos uma saída do Bruno Henrique depois do Super Mundial, no meio do ano aí, para julho? E quem deveria ser o substituto do lendário camisa 27 rubro-negro, em caso de sua saída? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Tá certo, galera? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para você não perder nada, hype o vídeo, compartilha e comenta bastante. Saudações rubro-negras.